Fala galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e se você é fã do Pink Floyd, muito provavelmente você já ouviu a história de que o álbum The Dark Side of the Moon sincroniza perfeitamente com o filme mágico de Oz, certo? Mas será que essa história aí é verdade? Então se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, fica aí que eu já conto. E galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal que toda semana a gente lança mais assim. E segue a gente também nas redes sociais, Instagram, TikTok, a gente tá sempre postando coisa por lá, beleza? Em março de 1973, o Pink Floyd lançou o seu oitavo álbum intitulado The Dark Side of the Moon, que rapidamente foi um sucesso, se tornando um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos. É nesse disco aí que estão clássicos da banda, como as músicas Time e Money, e ele também marcou ali uma nova fase deles. Com letras mais pessoais e músicas menos instrumentais, porém ali com a utilização de instrumentos e efeitos sonoros cada vez mais complexos, incluindo o som de alguém correndo ali em volta do microfone e também a gravação de uma série de relógios despertando ao mesmo tempo. Mas esse disco aí ganhou uma nova importância cerca de 20 anos depois de seu lançamento. Isso porque alguns usuários do fórum Usenet criaram um tópico ali que falavam sobre uma possível conexão do álbum do Pink Floyd com o clássico filme mágico de Oz lançado lá em 39 e que foi estrelado pela Judy Garland. Foi então que o jornalista Charlie Savage, que na época era estagiário do Wayne Journal Gazette, viu essa discussão aí e escreveu a primeira matéria sobre essa teoria. E a teoria original aí, que foi batizada também de The Dark Side of the Rainbow ou Dark Side of Oz, diz que ao sincronizar o álbum com o filme a partir do primeiro rugido do leão da MGM, as músicas do disco serviriam perfeitamente como uma trilha sonora do filme, incluindo ali as crescentes e decrescentes, além das próprias letras das músicas. Outras pessoas ainda falam que a sincronização acontece a partir do segundo rugido do leão e outras ainda a partir do terceiro rugido, sendo essa aí a mais popular hoje em dia. E uma outra vertente ainda diz que essa sincronização fica ainda melhor quando o play no disco é dado no exato momento em que o filme começa. Mas voltando pro artigo lá, né, o autor ele fala que apesar de não compreender ali quem teve a ideia de juntar o filme com o disco, né, ele fala que as coincidências são incríveis e que ao fazer isso aí não tem como não se questionar se foi planejado ou não, e ele inclusive enumera aí as coincidências. E a primeira delas seria que durante a canção Breath, né, que é a segunda música do álbum, a Dorothy caminha ali como se estivesse em cima de uma corda bamba e a letra da música fala e se equilibrou na maior onda. Uma segunda coincidência aconteceria na quarta música do álbum, que é a música Time, em que ele fala ali, ninguém te disse quando correr, e isso ocorre exatamente no mesmo momento em que a Dorothy corre ali para resgatar o Totó. E uma terceira coincidência é quando a letra da música Breath fala ali novamente, né? Home again, que seria casa de novo, que sincroniza com a parte do filme ali em que a vidente tá falando pra Dorothy que ela deveria voltar pra casa. Em número 4 ali seria referente a uma parte da letra da música Money, né? Onde ele fala ali, não fala esse negócio aí de que fazer bem é bom, que sincroniza ali com uma cena da Glinda voando numa bolha. Também tem uma outra coincidência quando tá tocando a música Then and Us. Isso porque ele fala ali, né, preto e azul exatamente no momento em que aparece a bruxa má do Oeste. E logo em seguida ele fala, e quem sabe quem é quem no momento em que a bruxa e a Glenda estão se enfrentando ali. E tem também o momento em que a canção Brain Damage está sendo tocado e uma parte da letra ele fala, o lunático está na grama, e depois ele ainda fala, tem que manter os doidos no caminho certo. E isso acontece bem no momento em que o Espantalho ele começa a andar feito um lunático ali e andando pelo caminho lá das pedras dos tijolos amarelos.
Ainda tem um momento em que a parte instrumental da música é Great Gig in the Sky, ele sincroniza perfeitamente com a cena do filme que está acontecendo, o tornado. E o último momento aí seriam as notas finais do disco, né, que mostra ali um coração batendo, né, que sincroniza perfeitamente com o momento em que a Dorothy está ouvindo ali o coração vazio do Homem de Lata. Matter of fact, it's all down. Mas além disso, ainda tem a música On The Run ali, que acontece exatamente no momento em que a Dorothy cai no celeiro. Ainda tem o despertador da música Time, que acontece exatamente no momento em que a Dorothy acorda ali dos seus desvaneios. Além do que, quando a personagem vê o Reino de Oz ali pela primeira vez, começa a tocar a música Money, né? Sendo essa aí a primeira cena colorida do filme. E foi justamente vendo esse primeiro artigo aí, né, trazendo essas coincidências, que outros jornais maiores começaram também a falar sobre isso e a trazer ainda outras coincidências aí sobre tudo isso. Sem contar que esse tema passou a ser recorrente nos DJs dos rádios pelo mundo por aí, o que ajudou ainda mais a se espalhar essa teoria, fazendo com que cada vez mais pessoas fizessem aí esse experimento e encontrassem ainda mais coincidências aí nisso tudo. E foi assim então que essa teoria se tornou praticamente uma realidade e uma verdade, inclusive até os dias de hoje. Foi também em meados dos anos 90 que um fã da banda chamado Mike Johnston tinha um site dedicado somente a essa teoria aí. E por lá ele chegou a afirmar que o Rick Wright, que era o tecladista da banda, em algum momento tinha deixado escapar aí que essa sincronização do álbum The Dark Side of the Moon com o filme O Mágico de Oz era verdadeira. E que a razão ali dela nunca ter sido anunciada seria por questões de direitos autorais, já que a banda pretendia ali passar cenas do filme ali nos shows, e que quando isso vazou aí a companhia do filme teria entrado em contato com ele e falado que se eles fizessem isso eles teriam uma briga ali pelos direitos autorais. Porém, provavelmente isso aí não passava de um boato, né, já que não teria problema nenhum a banda divulgar isso, né, eles poderiam só não passar os tecos do filme lá no show, né. Mas então vamos ver agora o que de fato os integrantes da banda já falaram sobre essa teoria aí. Bom, todos eles aí já falaram diversas vezes que o álbum tenha sido feito com essa intenção, e em alguns momentos até negam aí que essas coincidências existam. Certa vez, inclusive, aí a entrevista ao site MTV lá em 97, o baterista da banda Nick Mason afirmou aí que a teoria da sincronização do álbum com o filme Mágico de Oz não tinha nada a ver, mas que sim era relacionado ao filme A Noviça Rebelde. Isso de forma irônica, é claro, né? Além disso, Alan Parsons, que foi o engenheiro de som do disco, né, também negou essa ideia aí. Ele disse que nem existia mesmo um jeito viável de fazer isso na época, porque eles não podiam usar a fita cassete no estúdio, não tinham condições disso. E até porque também em 1972 ainda nem existia VHS. Isso segundo ele, tá? Não sei se existia ou não. Em outras entrevistas ainda, ele deu uma zoadinha ali e falou que durante a gravação do disco eles assistiram o filme Mary Poppins, então que as músicas seriam ali como trilha sonora para esse filme, não para o Mágico de Oz. Já o vocalista David Gilmour, quando foi questionado aí sobre a tal sincronização, falou que se tinha alguma conexão aí, o Roger Waters, que foi quem compôs a maioria das músicas e também quem fez o conceito ali do álbum como um todo, nunca tinha dito isso aí pra ele. E ele falou também que ele tentou fazer essa sincronização de assistir o filme ouvindo o álbum e que não deu muito certo pra ele não. E o próprio Roger Waters falou que isso aí é uma das coisas mais doidas que já surgiram e que continuava sendo espalhada pela internet. Certa vez, em uma entrevista lá em 2005 para a revista belga Humo Magazine, ele falou que essa ideia aí era simplesmente ridícula, que foi feita por uma pessoa que tinha muito tempo livre e que as canções ali do álbum The Dark Side of the Moon poderia servir como trilha sonora para várias cenas de vários filmes diferentes, pois ele se trataria de um filme cósmico e, portanto, perfeito para filmes. Inclusive, recentemente agora, fãs da saga Star Wars começaram a jurar que o álbum The Dark Side of the Moon também se sincroniza
sincroniza perfeitamente com o filme Star Wars: O Despertar da Força, lançado em 2015, agora, inclusive depois aí do lançamento do álbum, né? E eles também enumeram aí diversas coincidências que tem do filme com o disco, né? O que de certa forma reforça aí o que o Roger Waters falou, né? E vendo todas essas teorias aí, alguns profissionais de psicologia tentaram explicar o que pode ser o causador de tudo isso. A professora de psicologia Pamela Hitton, ela falou aí que a resposta está justamente na natureza experimental das músicas do Pink Floyd, já que a banda traz um som psicodélico e diferente ali, com pessoas falando ali ao acaso e sem uma estruturação bem definida ali, assim como acontece no próprio filme, fazendo com que o nosso cérebro automaticamente fizesse essa sincronização. Outro profissional chamado Daniel Levitin, ele fala também que a resposta está no nosso cérebro e a insistência dele em agrupar qualquer tipo de dado, por mais aleatório que seja, em algo coeso, e que isso se trata aí de um fenômeno conhecido como apofenia. Mas apesar de todos os esforços da banda aí, falando que essa teoria ela não se confirma, né, e também aí de profissionais tentando explicar, ela ainda é muito forte entre os fãs da banda que continuam assistindo ao filme, ouvindo ao disco. E no final, o que importa é se divertir, né? Se pra você dá certo, então tá tudo certo, não é mesmo? Muito provavelmente você conhece a música Flor de Lis do Djavan, certo? Valei-me Deus, é o fim do nosso amor. Também é bem provável que você já tenha ouvido que ela conta a história da esposa do cantor ali que faleceu no parto da filha deles. Mas será que realmente é essa a história aí que a letra dessa música conta? Então se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, fica aí que eu já conto. E galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal que toda semana a gente lança mais assim. E segue também a gente lá nas redes sociais, Instagram e TikTok, a gente tá sempre postando coisa por lá, beleza? Bom, a música Flor de Lis foi lançada em 1979 como um single do primeiro álbum do Djavan, que se chamava A Voz do Violão, sendo essa uma das músicas mais conhecidas do cantor e da música brasileira como um todo, podendo aí ser considerado como um clássico nacional. E desde então, os fãs do artista e também outras pessoas aí passaram a tentar ali decifrar sobre o que essa música falava, sendo criadas assim diversas interpretações e teorias, com a mais famosa delas aí aparecendo pela primeira vez no ano de 2008 pela internet. Pesquisando por aí é bem fácil de encontrar textos aí que falam que essa música descreve ali uma história real passada pelo cantor, onde a esposa dele, Maria, e sua filha Margarida morreram durante o parto. De acordo com essa história, o Djavan ele era casado com uma mulher chamada Maria que engravidou e assim eles decidiram batizar a bebê de Margarida. Porém, infelizmente, houve uma complicação durante o parto e o cantor teve que escolher ali entre a vida de sua esposa e de sua filha. E diante desse triste dilema, ele teria conversado com o médico e pedido para ele fazer de tudo que fosse possível para manter as duas vivas. Mas o destino foi cruel e ambas acabaram falecendo na sala de cirurgia. E assim, então, para poder extravasar sua tristeza e homenagear sua esposa e filha, ele escreveu a letra da música Flor de Lis, transformando seu luto em arte, trazendo a moral da história de que a gente deve aproveitar ao máximo os momentos com as pessoas que a gente ama antes que seja tarde demais. E uma das estrofes que mais reforçaria isso seria justamente o pré-refrão e o refrão, que dizem o seguinte: nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria, e o meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Onde ele estaria falando ali de estar vendo sua esposa morta, né? Quando ele fala ali sobre a beleza fria de Maria e que desse jardim aí nem a Margarida, que é a filha deles, nasceu. E isso tudo é muito profundo, triste, e faz a gente pensar bastante, né? Morto na beleza fria de Maria e o meu jardim da vida. Mas na verdade, toda essa história aí criada não se passa de uma lenda.
E o próprio Djavan já desmentiu ela por aí diversas vezes. Sendo essa então uma história criada, repetida e disseminada tantas vezes que muita gente acreditou que ela era verdadeira. Já em 2010 ele comentou sobre esse boato aí durante uma apresentação no palco MPB, dizendo aí que existia essa explicação na internet que ela era completamente falsa, que nada disso aí jamais tinha acontecido e que não passava de uma invenção criada por alguém bem criativo. E que ele havia até mesmo ficado bem assustado aí quando ele leu essa teoria pela primeira vez. Eu quero já começar a esclarecer que existe uma explicação na internet completamente falsa. Nada daquilo jamais aconteceu. Não é uma experiência pessoal. Ele disse ainda que essa letra não fala de uma experiência pessoal e que na maior parte das vezes as composições que ele faz não são autobiográficas. Apesar, é claro, das suas experiências sempre influenciarem sobre o que escrever, mas normalmente não falam dele mesmo ou não contam uma história dele. Bom, mas indo mais pra realidade aí dessa história toda, uma coisa que é um fato é que o Djavan foi casado mesmo com uma mulher chamada Maria entre 1972 e 1998. Ou seja, ela ainda estava casada com ele quando ele compôs essa música, já que ele ficou com ela de 72 e a música foi lançada em 76. Inclusive, ela continua viva até hoje. Portanto, na biografia do cantor aí, ele nunca teve uma esposa que faleceu e também nunca teve uma filha, que aconteceu mesmo. Mas falando sobre o significado da letra em si, o cantor participou do programa Viva Voz lá em 2013 e falou mais aí sobre as intenções da música. Lá ele fala que ele nunca teve uma impressão de tristeza sobre essa música, apesar dela falar sobre um grande amor que nunca aconteceu, sendo essa aí a verdadeira história dela. Eu nunca tive, por essa música, a impressão de tristeza, sabe? Embora fala de um grande amor que não aconteceu. E falando ali, inclusive, que o refrão, né, que é o que traz toda essa confusão, é o momento em que o personagem da música, ele conclui a história que ele vinha contando durante toda a música. Mas sem se lamentar ali, contando mais de maneira leve aí toda a experiência que ele teve. Ou seja, a história da música Flor de Lis conta ali sobre um amor que chegou ao fim após ali o personagem, né, o protagonista dela cometeu um erro que foi imperdoável para sua amada. O que é mostrado e reforçado logo no começo da letra, quando ele diz: "Valei-me Deus, é o fim do nosso amor, perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que eu amei." Se mostrando aí, portanto, arrependido por algo que ele fez e que magoou bastante a Maria, né, a sua amada ali, mas sem deixar muito claro exatamente o que foi que aconteceu. Mas de qualquer maneira, ele de fato confessa aí ter feito alguma coisa e pede perdão pra ela, né? Então ele fala ainda que por mais verdadeiro que fosse o sentimento que ele tinha por ela, a Maria ali se permaneceu irredutível, comparando ela a uma flor de lis, que é uma planta que nasce solitária em terrenos secos, dizendo que o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E então, sobre a expressão em que ele fala lá, morto na beleza fria de Maria, na verdade ele se refere a isso, né? Ao quanto ela estava irredutível e fria e não se curvava ali de jeito nenhum ao amor que ele demonstrava por ela. Me ver como raiz de uma flor de lis. E assim, então, ela partiu, ela foi embora, deixando pra trás aí todas as intenções românticas do personagem. E então ele conclui ali no refrão, né, falando que no seu jardim da vida, ali onde ele esperava que florescesse um grande amor, ressecou de tal forma que nada ali nasceu, nem mesmo uma margarida, que é conhecida ali por sua resistência em nascer em qualquer lugar. Uma outra curiosidade também é que a flor de lis, ela é considerada o símbolo da França, referindo-se a valores como lealdade, soberania, poder, honra, essas coisas todas. Podendo querer dizer aí então que a Maria era uma mulher de princípios, né, com esses princípios aí, e por isso que ela não perdoou o erro ali, que aparentemente foi terrível, né, não sei o que é. E então, apesar das coincidências aí, a gente pode falar até mesmo que a própria Maria aí, que foi a esposa dele, não é a mesma Maria da música, né? Isso porque na música ele fala de um amor que
acabou não acontecendo, e com a Maria ele foi casado, né? Ele já estava casado há 4 anos quando ele escreveu a música, como eu falei, e ainda permaneceu com ela por mais 22 anos depois disso. Ou seja, essa história aí realmente não tem nada de autobiográfico, né? Você conhece a história de que na música Love Roller Coaster do grupo Ohio Players traz gravado nela um grito macabro de uma modelo sendo assassinada? Se não conhece ou quiser saber um pouquinho mais dessa história, ou até mesmo se ela é verdade, fica aí que eu já conto pra vocês. Galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, que toda semana a gente lança mais assim. E segue a gente também nas redes sociais, Instagram e TikTok, que a gente tá sempre postando coisa por lá, beleza? Bom, lá nos anos 70, o disco tava em alta, e no ano de 1973, a banda norte-americana de funk, soul e R&B, The Ohio Players, estourou com a música Funk Warm, que alcançou a primeira posição da lista da Billboard de R&B. E já no ano seguinte eles lançaram o álbum Fire, que também estourou aí, principalmente com a música Fire. E foi aproveitando essa onda de sucesso que no ano de 1975 eles lançaram o álbum Honey, que tinha uma música que estourou pro mundo inteiro e que é alvo da lenda de hoje, que é a Love Roller Coaster. E dessa vez a letra que fala aí dos altos e baixos de um relacionamento amoroso, né? Assim como indica o próprio nome dela, que em português seria a Montanha-Russa do Amor, não tem nada de muito polêmico e também não traz aí nenhuma interpretação que faça as pessoas conspirar sobre ela. Assim como foi aí mais ou menos as lendas que a gente trouxe anteriormente, né? Mas uma coisa no meio da música, pra ser mais exato, aos 2 minutos e 33 segundos, causou espanto nas pessoas, assim que um grito de horror, meio abafado, ao fundo da música foi notado pelos ouvidos mais atentos. Foi nesse momento aí que algumas pessoas sentiram a necessidade de desvendar esse mistério e descobrir toda a história por trás desse grito macabro. E não demorou muito para que toda a verdade fosse descoberta. Tudo indicava que o grito foi dado pela modelo Esther Corbett, que é a moça que tá lá na capa do disco, e esse grito ele tava diretamente relacionado aí com a capa. E assim então 2 histórias principais sobre isso foram divulgadas. A primeira dizia que esse mel aí que ela passou no corpo, né, pra pousar pra foto, não era exatamente mel, mas uma substância acrílica que parecia com um mel, e que durante ali a sessão de fotos ele acabou secando e grudando no corpo dela. Com isso, então, os funcionários do estúdio ali que estavam tirando a foto, eles foram ajudar ali a modelo a tirar a substância que estava grudada na pele dela, mas acabaram sendo bastante descuidados e com o acrílico acabaram arrancando várias partes da pele dela junto. E assim ela gritou de dor e extrema agonia, que inclusive causaram falecimento dela. Tudo isso aconteceu no mesmo andar em que a banda gravava ali o disco, e nesse momento do grito eles estavam gravando a música Love Roller Coaster, que acabou sendo capturado pelos microfones e saiu então na gravação da música. Uma segunda versão conta ainda que a modelo estava sim passando mel de verdade no corpo ali para a sessão de fotos, e para não sujar ali todo o chão, né, a produção colocou uma lona de fibra de vidro no chão onde ela ia apoiar ali e tudo mais, para que não fizesse aquela lambança lá durante a sessão ali. Porém, muito mel ali acabou caindo sobre a lona de fibra de vidro, que causou uma reação química que fez com que tudo isso aí virasse uma cola que se grudou ali na pele da modelo, principalmente nas pernas dela. E assim então, ao tentar tirar ali, né, essa mistura que acabou se colando ao seu corpo, ela tirou tecos ali da pele dela, o que acabaria arruinando com a carreira de modelo dela. Vendo toda essa situação, no dia seguinte aí dessa sessão de fotos, com muita raiva, ela foi até o estúdio onde a banda estava gravando o seu disco, dizendo ali que iria processar a banda e ameaçando tirar tudo deles. Tudo que eles tinham, ela ia pegar pra ela, porque eles acabaram com a carreira dela. Foi nesse momento aí então que o empresário da banda, enquanto eles gravavam a música Love Roller Coaster,
no canto do estúdio, esfaqueou a modelo, matando ela. E assim, então, o grito de dor acabou sendo capturado pelos microfones, que inclusive foi deixado de propósito pela banda na versão final, como uma espécie de um tributo doentio. Havia ainda uma terceira história aí, de que na verdade o grito não foi da modelo, mas sim de uma faxineira que trabalhava ali no estúdio, que durante a gravação ela foi assassinada por um outro funcionário do estúdio, mas que o grito acabou não sendo notado ali pelos músicos ou pelos produtores, pelas pessoas que trabalhavam ali na gravação, e por isso acabou ficando na versão final. E assim então essas histórias aí começavam a se espalhar pelos Estados Unidos e pelo mundo de maneira geral, e as pessoas iam lá ouvir a música Love Roller Coaster aos 2 minutos e 33 só pra ouvir o tal grito. E o que causava mais estranheza ainda é que quando essas histórias começaram a se popularizar, a banda não apareceu, não negou essa história, nem sequer se posicionou sobre ela, fazendo com que cada vez mais essa história se espalhasse, fosse tomada como verdade, porque, né, quem cala consente, né, essa história, e até mesmo novos detalhes fossem sendo dados. E no final ficava a pergunta: quem era a verdadeira dona desse grito horripilante? A modelo tava bem? A faxineira tava bem? O que tinha acontecido, gente? Pelo amor de Deus! Bom, a resposta aí é bem simples, na verdade, né? O grito foi dado pelo tecladista da banda, Billy Beck. Certa vez, em uma entrevista aí, o baterista do grupo, Jimmy Diamond Williams, vendo que toda essa história aí tava meio que saindo do controle, né? Porque já tava ficando perigoso, a banda sendo acusada de um crime, revelou ali que durante a gravação da música, o tecladista da banda acabou se empolgando ali enquanto tocava, ele tava felizão e acabou soltando esse grito. E como não tinha nenhum microfone ali direcionado ali pra ele, né, diretamente pra ele, o grito acabou aparecendo meio de fundo ali, né, meio abafado, mas era só porque não tinha um microfone nele. E o próprio tecladista ali depois acabou falando sobre isso também ali, assumindo que o grito foi de fato dele e que a intenção dele nesse momento aí foi representar o grito de uma pessoa em uma montanha-russa, né, como é o nome da música, por isso meio que é um grito de horror ali, não se passando apenas ali de um falsete, né, muito bem dado aí, diga-se de passagem. Eles também falaram aí que o motivo deles não terem esclarecido essa história antes aí foi que quando começaram a surgir essas histórias aí, esses rumores, a banda se reuniu e optou aí por uma política de realmente não se posicionar sobre a história. E o motivo disso, utilizando as próprias palavras do grupo, é que isso faz vender mais discos. E fez mesmo pelo jeito, né? E uma coisa que é importante pra falar aí sobre tudo isso é que, de fato, a modelo que aparece ali na capa do disco é a Esther Corday, e que ela tá viva até hoje, tá? Ela não morreu, não. Então aquele grito de ela sendo assassinada nem pode ser verdade. Naquela época, lá nos anos 70, ela era modelo da revista Playboy, o que continuou sendo aí alguns anos depois da gravação do disco ali, da sessão de fotos. Ou seja, essas fotos aí também não arruinaram sua carreira de modelo. Mas algum tempo depois, na própria mansão da Playboy, ela conheceu o guru motivacional Robert Ringer, com quem ela se casou e continua casada até hoje, tá? Você conhece a história que surgiu pela internet depois da morte do Michael Jackson? Que o cantor teria um quarto filho secreto confirmado pelo próprio pai do Michael. Com essa história, inclusive, tendo sido contada na música Billie Jean, e que esse filho seria ninguém mais, ninguém menos do que o Bruno Mars. Caso não conheça, queira saber um pouquinho mais sobre isso e o que tem de verdade nessa história toda, fica aí que eu já conto. Bom, não é novidade pra ninguém que a carreira do Michael Jackson é feita de muita história e sucesso, mas também de muita polêmica e teorias da conspiração, o que continua inclusive após o seu falecimento no ano de 2009, como por exemplo a de que ele teria forjado a sua morte para fugir da fama e das acusações que ele vinha vivendo naquele período. Porém, foi também logo depois do seu falecimento que surgiu uma história que mistura aí teoria da conspiração com informações que de fato foram passadas ali por parentes do rei do pop, e uma delas é de que ele teria um filho secreto mais velho aí que os outros 3 que ele teve, e que esse seria o Bruno Mars. E somente para contextualizar, em 2009, que foi o ano de falecimento do Michael Jackson, Bruno Mars não era um artista famoso como ele é hoje em dia, sendo que seu disco de estreia veio logo no ano seguinte, em 2010, e aí sim já fazendo bastante sucesso, principalmente com o single Just The Way You Are, e esse fato aí tem tudo a ver com essa teoria.
começou a levantada depois de uma entrevista que o Joe Jackson, que é o pai do Michael Jackson, deu ao portal News One cerca de um mês aí após o falecimento do astro, com ele dizendo que sabia que o rei do pop tinha um outro filho, falando ainda que ele se parecia com um Jackson, agia como um Jackson e dançava como um Jackson, elogiando ainda ali o garoto, falando que ele era um dançarino fantástico. He looks like a Jackson, he acts like a Jackson, he can dance like a Jackson. Assim, quando o Bruno Mars começou a se destacar ali na mídia, mostrando todo o seu talento, tanto musical como pra dança, começaram a surgir as primeiras especulações. A princípio passaram a fazer ali mais comparações físicas entre os dois, né? Pegando fotos antigas do Michael Jackson e colocando lado a lado com as do Bruno Mars para apontar ali as semelhanças. E junto a isso ainda começou a circular a notícia de que o Bruno Mars teria ido ao funeral do Michael, mesmo com ele ainda não sendo conhecido. Mas o que eles consideravam como evidências não parava por aí, já que Bruno Mars é apenas o nome artístico do cantor, com o nome real dele sendo Peter Gene Hernandez. E esse primeiro nome aí, Peter, teria sido dado por Michael em uma homenagem ao seu personagem favorito, que é o Peter Pan, por quem ele tinha verdadeiro fascínio, tendo estátuas na sua casa e até nomeando ali o seu rancho, sua casa de Neverland, a famosa Terra do Nunca, que é onde vive o personagem. E ele teria deixado esse filho escondido porque ele teria nascido em um momento em que o Michael Jackson estava no ápice de sua carreira. Então, para não expor nem a criança e nem a mãe, ele teria ali arrumado um pai de fachada pro menino, que foi o seu amigo o Peter Hernandez, que é de fato aí quem registrou o Bruno Mars como filho. Amizade essa aí que inclusive estaria registrado em fotos lá dos anos 80, onde os dois aparecem juntos. Sem contar que o rei do pop teria deixado uma pista aí sobre esse primeiro filho em uma de suas músicas de maior sucesso, que é a Billie Jean, no momento em que ele diz as frases: Billie Jean não é minha amante, é só uma garota que diz que eu sou o cara, mas o garoto não é meu filho. Ela diz que eu sou o cara, mas o garoto não é meu filho. E a última evidência dessa paternidade aí seria um empurrãozinho que o Michael teria dado para a carreira do Bruno Mars, já que foi no ano de 2009, mesmo o ano da morte do rei do pop, que o Bruno assinou com a gravadora Atlantic Records, por onde ele lançaria o seu disco de estreia no ano seguinte, e essa era justamente a gravadora que o Michael Jackson fazia parte. E toda essa história era cada vez mais reforçada quando eram feitas comparações na mídia dos atributos dos dois artistas, com o Bruno sendo frequentemente comparado a Michael, tanto em seu talento vocal quanto pra dança, com ele chegando até mesmo a ser considerado ali como o novo Michael Jackson. E aí, você acha que isso faz sentido? Então a partir de agora a gente vai trazer os pontos aqui que falam contra essa teoria toda, e também os fatos que indicam que provavelmente o Michael realmente teve um filho secreto, mas é outro artista não tão famoso assim. Mas pessoal, rapidinho, antes de continuar toda essa história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda e ajuda muito a gente. Também já se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais assim. Se você quiser apoiar um pouquinho mais a gente e considera ser membro, é só clicar no botão aqui embaixo. Bom, começando a destrinchar aí toda essa história, a verdade é que ela tem muitas inconsistências. A primeira é que não seria muito possível a música Billie Jean falar sobre o nascimento do Bruno Mars. Isso porque ela foi lançada no ano de 1982 e o artista nasceu em 85. Só se o Michael conseguisse prever o futuro, né? Até tem alguns adeptos aí que explicam isso, dizendo que na verdade o Bruno Mars nasceu em 82, mas que essas datas aí foram meio que adulteradas para não dar nenhuma suspeita ali quando ele começou a fazer sucesso. Mas aí acaba virando um argumento cada vez mais frágil, né? Outro ponto lá de o nome real dele, né, que é Peter Gene Hernandez, ter sido uma homenagem ao Peter Pan, fica difícil de sustentar quando a gente vê o nome do pai dele, que é Peter Hernandez. Ou seja, ele tem o mesmo nome do pai, a única diferença é o nome do meio ali, o Gene, sendo muito mais provável que esse nome tenha sido dado a ele em homenagem ao próprio pai do que ao personagem favorito do Michael Jackson, né? Uma coisa que a gente tem que falar aqui é que de fato existe ali a foto onde o pai do Bruno Mars aparece junto com o Michael Jackson lá nos anos 80, mas não tem nenhuma outra evidência de que eles eram mesmo amigos, sendo provavelmente uma coincidência mesmo. Outra coisa é que realmente há semelhanças da maneira como o Bruno Mars performa ali em sua carreira artística com a do Michael Jackson, porém isso muito provavelmente
provavelmente vem do fato do Bruno Mars ser muito fã do rei do pop, inclusive tendo cantado e dançado músicas do Michael no passado, ou seja, ele era uma grande inspiração pro menino. Sem contar que não há nenhuma evidência de que o Bruno Mars de fato esteve no funeral do Michael Jackson, e vale dizer que ele nunca se pronunciou sobre o assunto, nem pra falar que sim, nem que não. Por último, a gente precisa voltar lá no fato que iniciou toda essa teoria, que foi a entrevista do Joe Jackson, né, o pai do Michael, onde ele afirmava que ele realmente tinha um filho secreto. Essa frase dita por ele de fato existiu e foi como resposta a uma pergunta bastante específica, que foi se Homer Batty era realmente neto dele, com ele respondendo daquela forma. So many stories, so many things, but the other day was that Michael may have had another child. Is Omar is his name? Did you know that as Michael's other son? Yes, I knew he had another son. Yes, I did. And he looks like a Jackson. Oh, yes. He looks like a Jackson. Ou seja, se existe um filho secreto de Michael, provavelmente é Homer Batty. E calma que eu vou explicar aí quem é esse rapaz. Ainda bem. Veículos de mídia norte-americanos levantaram que Homer teria sido concebido em um romance de uma noite entre Michael Jackson e Pia Batty em 1984. E essa investigação partiu do fato aí de que nos anos 90, tanto Pia quanto Homer foram morar lá no Rancho Neverland, junto com o Michael Jackson, com o menino sempre fazendo aparições junto ao artista e também imitando ele em alguns momentos, sendo dada a informação pública de que Pia trabalhava como babá de um dos filhos do Michael. As suspeitas aumentaram ainda mais quando o rei do pop morreu, já que no funeral Homer ficou ao lado ali dos outros 3 filhos do cantor, e logo em seguida veio a fatídica entrevista do Joe Jackson com os familiares ali realmente falando que o Homer sempre foi próximo do Michael e de seus filhos. Mas apesar disso, ninguém mais da família aí confirmou toda essa história, e somente o Jermaine Jackson, que é irmão do Michael, falou um pouco mais sobre isso, dizendo que se realmente o Homer for filho do Michael, eles vão aceitar ele na família, dando ali o mesmo amor que os outros filhos do artista recebem, e dizendo inclusive que sempre viu ali mesmo o garoto próximo ao Michael. Homer, que hoje é rapper e dançarino, nasceu na Noruega, e apesar de em algum momento ele ter tido a vontade de fazer um exame de DNA, que não foi possível porque o Michael já tinha morrido, hoje em dia diz que acredita realmente não ser filho do astro, falando que os seus verdadeiros pais estão na Noruega. Ele diz ainda que o Michael falava pra ele que considerava ele como um filho, mas era mais de consideração mesmo, além de explicar que a razão ali dele estar ao lado dos outros filhos do Michael era porque eles eram amigos próximos, já que inclusive moravam juntos. No final, não há como ter certeza se de fato o Michael Jackson tinha um filho secreto, mas se teve, nada indica de que era o Bruno Mars, e nem mesmo se realmente é o Homer. Mas assim como disse Joe Jackson, Homer dança mesmo como um Jackson. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, já deixa o joinha aqui embaixo, comenta aqui pra gente o que você achou dessa história toda, se você conhecia ela, e o que faz sentido nisso tudo aí pra você. Aqui do Zay está deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima e tchau!